Olá! Hoje eu vou passar alguns exercícios para a gente já começar a pegar aqui um domínio sobre a máquina. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou postar essa semana e também de novos vídeos. Antes da gente começar, eu quero saber se você já viu a aula de ontem, onde eu passei aqui uma instrução básica sobre a máquina para a gente encontrar onde tem a abertura do ponto, a largura do ponto e também a tensão da máquina. São coisas que a gente vai utilizar nessa semana, então é importante que você já localize na tua máquina essas funções. Ontem foi uma aula básica e hoje a gente já vai começar com os exercícios. Para a gente começar a fazer os exercícios, eu vou querer que você tire todas as linhas da máquina, tá? No começo é importante que você tenha um domínio da aceleração da máquina. Essas máquinas domésticas, elas não são tão potentes, então é difícil que aconteça de arrebentar a linha ou de travar a máquina. Mas em uma máquina industrial, por exemplo, se você começar acelerando muito rápido, é bem possível que a linha arrebente. Às vezes até acontece de travar a máquina por conta disso. Então é importante você primeiro aprender a aceleração da máquina. E é isso que a gente vai começar treinando. Então depois que você tirou toda a linha da tua máquina, você pode ligar ela e pegar uma folha de papel. Pode pegar um papel mesmo, tá? E você vai começar aqui testando a aceleração da máquina. Aqui na minha máquina eu sempre preciso selecionar o ponto, por mais que esse 00 é um ponto reto também, como a gente pode ver aqui, a agulha fica mais inclinada para a lateral. Se a tua máquina não tem essa regulagem de jogar a agulha para o lado, não tem problema, tá? Você vai usar ela no centro mesmo. Então você vai colocar aqui tua folha de papel, vai baixar o calcador da tua máquina. Ó, a folha está presa. E agora você vai testar a aceleração da tua máquina. Pisa no acelerador e vai vendo quanto você precisa pisar para ela começar a andar e até quando você consegue pisar para ela andar mais rápido. Então vai fazendo esse teste. Ó, aqui eu estou pisando fraco e aqui é o máximo. Aqui na minha máquina sempre a agulha vai parar assim, ó, para baixo. Então para tirar o tecido, o papel neste caso, eu preciso levantar a agulha. Nessa máquina tem esse botão aqui para levantar. Então eu só clico nele, a agulha já levanta, eu ergo o calcador e tiro aqui o meu papel. Então faz esse teste, que você não precisa ter medo, porque como tá sem linha e tá no papel, você não precisa ter medo, tá? E depois disso a gente já vai começar a fazer o exercício. Então primeiro testa a aceleração dela, pega bem o controle da velocidade da tua máquina. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a diferença do tamanho dos pontos que eu falei na aula passada. Então aqui a minha máquina eu coloquei no menor ponto, que é o 0.2, que ela quase não sai do lugar. Ó, pode ver que ela chega a rasgar o papel, porque praticamente ela realmente não sai do lugar aqui. Agora eu vou colocar no ponto 1. E a gente já pode ver que os furinhos ficam um pouquinho mais distantes, mas ainda muito próximos. Eu vou colocar aqui agora no 2.5, que é geralmente o ponto que eu uso para fazer a maioria das costuras. E aqui a gente já pode ver um bom distanciamento do ponto. Eu acho que essa distância é ideal. Se eu medir com a régua, vai dar uns 3 milímetros de distância entre um furinho e o outro. E aqui eu vou testar o maior ponto, que é o número 5, que geralmente a gente usa para fazer alinhavo ou franzito. E a gente já pode perceber aqui ó, que fica bem distante os furos aqui da costura. Você testa aqui a largura dos teus pontos para você conhecer bem certinho aqui a largura e ver a diferença aqui de cada um dos pontos. Agora a gente já vai começar a fazer um exercício aqui. Pode pegar uma folha de papel mesmo e fazer umas linhas retas, que eu vou te mostrar aqui como que a gente precisa começar a costura. Então, para costurar, o importante é sempre a gente começar a costura e terminar aqui na marcação da linha. É importante você ter esse controle, porque muitas vezes a gente precisa parar uma costura no meio do caminho, deixar um espaço para fazer um bolso, para fazer detalhe, para fazer acabamento. Geralmente a gente precisa muito ter esse controle da nossa costura, da onde ela começa e onde ela termina. Então é importante muito você fazer esse exercício aqui várias vezes até você pegar o controle certinho da tua máquina. Então eu vou começar aqui, ó. Para começar, a gente sempre vai posicionar aqui, ó, a marcação do pé aqui do centro do pé, bem nessa linha que é onde eu quero passar a costura.
Se a agulha está muito distante e você não está conseguindo ver onde ela vai começar a costurar, você pode abaixar um pouco aqui, ó, mexendo no volante aqui da máquina, ó, e ajustar aqui exatamente onde você quer que ela inicie a costura. E dessa forma você vai só começar aqui a costurar. Só ir guiando o teu tecido aqui, nesse caso o papel. Tô chegando aqui no final da linha. Para mim chegar com a costura exatamente onde eu quero que ela termine, eu posso mexer aqui também no volante da máquina, ó. Aqui a minha vai passar porque eu esqueci de mudar o ponto aqui, ó, e tá no 5 ainda. Então ele ficou aqui um espaçamento dos furos aqui, ó, bem grande, tá? Então ele passou aqui praticamente um ponto inteiro da minha marcação. Então aqui já é um exemplo de como trabalhar com ponto menor é mais fácil de controlar a máquina. Então faz aqui esse treino sempre no ponto mediano, ali no 2.5, num ponto intermediário assim de toda a tua máquina, coloca mais ou menos no meio, um ponto para menor do que para maior, tá? Então aqui eu vou mostrar mais uma vez como fazer essa costura reta somente. Então inicia aqui, ó, a posição da máquina. E aqui, ó, quando você começar a costurar, ó, você pode ver que aqui, ó, tem uma marcaçãozinha no pé. E essa marcação serve para me guiar. Então eu sempre vou olhar aqui para o meu risco, aonde está indo nessa marcação aqui, ó, que daí eu sei que eu sigo aonde eu preciso seguir mesmo, tá vendo? Porque a agulha, ela vai costurar bem rente, bem na mesma linha dessa marcação aqui, tá? Se você quiser conferir se está no lugar certo, você pode erguer o pé se você não estiver vendo bem. Se você precisa dar só mais um ponto, você pode mexer o volante aqui. Sempre lembrando de trás para frente, como eu expliquei na aula passada. Quando você treinar bastante, que você consiga iniciar a costura bem na tua marcação e terminar onde você quer, aí você vai começar a treinar o retrocesso da máquina. O que é o retrocesso? O retrocesso é a máquina, você vai iniciar a costura para frente, você vai apertar no botão, ela vai ir para trás até que você fique segurando. Quando você soltar, ela vai voltar a ir para frente. Isso faz um arremate na costura para não desmanchar as pontinhas. Praticamente toda costura que você iniciar, você vai ter que fazer o retrocesso. Ah, eu tô com dúvida, faço ou não faço o retrocesso? Faço para garantir, entendeu? Então é uma coisa que não tem problema você fazer. Você só não vai fazer o retrocesso quando você estiver fazendo um franzido, um alinhavo, que é uma costura que você vai desmanchar mesmo. E para treinar o retrocesso da mesma forma, a gente vai posicionar a máquina onde a gente quer que ela inicie a costura. Posicionei a máquina, então eu vou dar aqui uns 2, 3 pontinhos para frente. Cliquei aqui no botão do retrocesso, sempre ele vai estar com esse desenho aqui, ó. Então você já vai encontrar aí na tua máquina aonde é o retrocesso. E aqui na minha eu preciso ficar pressionando. Então quando eu ficar pressionando, a máquina vai ir para trás. E eu tenho que ir com esse retrocesso até o início da minha costura. Parei exatamente onde eu iniciei a minha costura e agora eu vou para frente de novo. Vou com a minha costura até o final, onde eu quero que ela termine. Cheguei no ponto final, vou apertar o retrocesso, vou dar uns 3, 4 pontos para trás. Vou vir para frente de novo até onde eu quero que a minha costura pare. Ergui a agulha, tirei meu papel. Então, dessa forma, a costura fica bem arrematada nas pontas para ela não desmanchar. Agora você vai treinar isso aqui várias vezes até você pegar bem o controle do retrocesso. Agora que você já treinou a costura reta, a velocidade e o retrocesso, eu vou ensinar você a fazer as partes em canto da costura. Isso é uma costura também muito importante que a gente usa muito. Então eu vou começar aqui, ó, na minha linha, dando o retrocesso. Quando eu estou chegando no meu canto, eu também posso sempre trabalhar aqui usando o volante da máquina, para ter um controle melhor, para chegar exatamente onde eu preciso virar. Quando eu chegar aqui com o ponto exatamente no lugar que eu preciso virar, eu vou abaixar a agulha aqui, deixar ela totalmente abaixada,
Vou erguer o calcador da máquina e vou virar totalmente o meu trabalho aqui. Virar exatamente para onde eu quero continuar a minha costura. E vou continuar a costurar. Chegando aqui no canto, vou fazer a mesma coisa. Estou mexendo aqui com a mão, cheguei no cantinho, a agulha tá para baixo, ergui o calcador, virei totalmente o meu trabalho. E continuo minha costura. Cheguei no final, retrocesso. E terminei aqui a minha costura. Então você vai treinar a fazer esse cantinho da costura. E quando você já tiver conseguido parar bem no ponto exato que você quer, virar o teu trabalho, continuar a tua costura, você já pode seguir para o próximo exercício. Aqui eu tô com um desenho fechado. Quando a gente tem desenho fechado, que a gente vai fazer uma costura fechada em todos os cantos, você nunca começa pelo canto, porque você viu que é um pouco difícil controlar exatamente onde a máquina vai começar e terminar e ainda por cima dar o retrocesso na costura. Então você sempre vai começar pelo meio, afinal de contas a gente vai dar a volta inteira. Então começando aqui pelo meio da minha costura, em qualquer posição que eu quiser, eu vou começar a costura, dar o retrocesso. E eu tô chegando aqui, ó. Lembra ali no exercício anterior, a gente virou totalmente o trabalho. E aqui eu vou virar somente até onde eu quero para continuar a minha costura. Então você vai posicionar aqui certinho, né? Levantou o calcador, posicionou aqui certinho, continua. Parei, levantei o calcador e vou virar totalmente agora aqui e continuar a minha costura até a outra ponta. E aqui, ó, você vai guiando, você vai sentir que o papel é bem diferente do tecido. Você vai guiando aqui, ele vai mexendo para todo lado. Então você vai colocando tua mão aqui e guiando mesmo a máquina, ó. Se eu der uma entortada, ó, ela vai entortar. Então você tem que ir pegando aqui, ó, para você guiar a tua costura. Cheguei no canto, agulha para baixo, ergui o calcador, virei. E aqui, quando eu encontrar com a minha outra costura que eu já estava fazendo, arremate de novo. Arrematei, terminei minha costura. Então tá aqui prontinho esse exercício. Depois que você conseguir aqui fazer todos esses exercícios que eu te passei, a gente vai passar para o círculo. O círculo, como tá por último, é um pouquinho mais difícil, mas também não tem nenhum grande segredo. Então o círculo a gente vai começar aqui, sempre dando o retrocesso. E o círculo, quando ele é grande, você consegue ir mexendo o teu trabalho e contornando o círculo. Como eu estou costurando bem lento, eu consigo ir virando aqui o meu trabalho. Se chegar um momento que eu não consigo mais, eu paro com a agulha abaixada e dou uma ajeitada aqui, ó, no meu trabalho. Mas isso é um bom exercício para você ir guiando aqui o teu trabalho, o teu tecido. Então, não consegui mais fazer a curva, baixei a agulha, ergui o calcador e dei uma ajeitadinha aqui, ó. Então, vocês viram que aqui no círculo grande, a gente consegue ir virando o trabalho e contornando o círculo. Esse é um exercício também super importante porque a gente usa muito. E eu vou te mostrar agora aqui como um círculo pequeno é um pouco mais difícil. Iniciei a minha costura com o retrocesso e no círculo menor, o que vai acontecer? Eu vou dar aqui 1, 2, 3, 4 pontos e eu não vou conseguir mais virar para acompanhar meu desenho. Então eu só vou ter que ir sempre erguendo o calcador e acertando aqui o meu trabalho, ó. Ó, então é isso. Costura menor é a mesma coisa, a única coisa que você tem que ter um pouco mais de paciência para ir levantando o calcador e acertando o teu trabalho. Agora que você já fez todos esses exercícios aqui no papel,
a gente já pode pegar um retalhinho de tecido. Você pode usar aqui um tecido, um tricoline mesmo, um retalhinho do que você tiver. Pode pegar um pano de prato, um tecido mais velho, desde que ele seja um pouquinho mais firme com uma trama fechadinha, para ficar mais fácil para você que está iniciando. Depende muito do tecido, dá bastante diferença na costura, na forma de costurar. Então, sempre que você está começando, escolha tecidos naturais com algodão, que geralmente eles são melhores de trabalhar, e com a trama mais fechada, que seja um pouquinho mais firme. Também vai te ajudar no começo aí, até você pegar um pouco mais de prática. Então, agora sim, eu vou passar a linha na máquina. Na aula passada eu expliquei certinho como faz isso. Eu espero que você já tenha treinado esse passo a passo de passar a linha na máquina. Então aqui eu só vou colocar a minha carretilha aqui. E eu vou colocar linhas diferentes para vocês perceberem aqui bem os pontos. E agora aqui no tecido eu quero que você refaça todos esses exercícios que você fez no papel. Treina a linha reta, treina o retrocesso, treina a costura fechada, os cantinhos e os círculos. E o que eu quero te mostrar aqui também que você vai treinar, além do que você fez no papel, se basear pela distância do teu pé da máquina. O que é isso? Você vai ouvir muito falar disso. Quando a gente está costurando, a gente sempre vai guiar o tecido aqui, ó, o corte do tecido, justamente com essa parte aqui, ó, do pé da máquina. Então, eu estou posicionando aqui, ó, o meu tecido com o pé da máquina aqui. E isso vai ser a minha guia de costura. Tem algumas máquinas que tem esse calcador, esse pé um pouco mais estreito, então a tua costura vai ficar mais estreita. E essa aqui tem um calcador bem largo, então minha costura fica um pouco mais larga. Mas o que importa neste caso é que sempre a tua costura vai manter o mesmo padrão de largura. Isso é importantíssimo para acabamento e até para você, quando está fazendo roupa, saber o quanto de espaço você precisa para trabalhar e deixar de margem de costura. Aqui, ó, eu vou iniciar a minha costura, então. Vou iniciar, dar o retrocesso. E, ó, pode ver que eu tô sempre deixando reto ali, ó, o pé da máquina com o corte do tecido. Terminei e dei retrocesso. Levantei a agulha. Ergui o calcador e eu tiro aqui agora o meu tecido com a linha aqui. Uma coisa muito importante na costura é você sempre cortar as linhas. Vai costurando e já vai cortando, ó, bem certinho aqui, ó, que tua costura vai ficando bem limpa e bem acabada. E essas linhas, elas atrapalham na hora de costurar, então sempre corta. E ó, pode ver, aqui é o ponto do lado direito, aqui que eu costurei para cima, e aqui é o ponto do lado do avesso. O que acontece é que a gente não pode enxergar a linha de cima embaixo e nem a de baixo em cima. Essa é a regulagem perfeita da máquina, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre regular a máquina, mas com certeza, como eu falei ontem, se você tiver alguma dificuldade na regulagem da tua máquina, do ponto, tem vídeos no YouTube explicando certinho como você faz para regular o ponto da tua máquina. E agora aqui, continuando a nossa aula, agora eu vou continuar me baseando aqui a distância. Agora a distância do meu pé com a costura que eu já fiz aqui. Vou fazer uma curva aqui para vocês verem. E olha só, segura sempre bem teu tecido aqui, você não precisa pôr pressão, não precisa puxar, não precisa empurrar, não precisa fazer nada disso. Para você ir sentindo a máquina. Vai ter ocasiões que você está costurando alguma roupa, alguma coisa que você vai ter que dar uma puxadinha ou deixar solto. Mas aqui nas minhas aulas eu explico quando você precisa fazer isso. Aqui, como a gente está testando só o tecido aqui e a costura, você deixa totalmente livre e só vai usando as tuas mãos para guiar aqui o teu tecido. Então, ó, pode ver como eu vou ir virando aqui o meu tecido, ó. Se eu não vou dar conta de fazer a curva, paro, levanto, ajeito o meu trabalho. E finalizo aqui a minha costura. Ó, então você pode ver que quando você vai se baseando a distância do pé da máquina, você consegue ir mantendo suas costuras todas retinhas, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Você que está começando na costura, que está com um pouco de medo ou dificuldade, faz esses exercícios que eu passei hoje, porque eu tenho certeza que vai te ajudar
a dominar um pouco melhor a máquina, a entender como que funciona o ponto e a ganhar um pouco de segurança na hora de fazer a costura e acertando o teu trabalho também. Aqui a questão de manusear o teu trabalho, de entender como que tua máquina funciona e trabalha. E a gente se vê amanhã na próxima aula, que a gente vai cortar o nosso pano de prato para começar a costurar.